Estamos aqui para mais um Nine Talk. Eu sou Arnaldo Luz, diretor comercial da Ninecom, e hoje vamos falar de um assunto bem interessante, finanças. E trago comigo aqui um convidado também mais do que especial, o Guilherme Carboni. Ele é o diretor dessa área, né, específica dentro da Ninecom, que cuida da parte orçamentária, da parte financeira e dos produtos que se relacionam com esse tema dentro da Ninecom. É um prazer receber você aqui, Carboni. Seja bem-vindo. Obrigado, Arnaldo. É um prazer participar. Super oportunidade para a gente debater alguns temas importantes, né, que vem acontecendo no mercado, finanças do futuro, como que está se comportando o CFO hoje em dia. Então, é um tema super oportuno. Agradeço muito a oportunidade. Imagina, nós que agradecemos aqui. Vamos ver se a gente consegue trocar um conhecimento aqui seu, né? Se eu consigo puxar aqui os seus conhecimentos para a gente poder trazer para o nosso público aqui algum tipo de melhoria, de inovação, de ideias, né? Para que a gente possa também compartilhar esse seu conhecimento aqui. Bom, eu vou puxando a minha colinha aqui porque eu gosto de, né, não perder nenhum assunto. E um dos assuntos você já comentou, né? É essa diferença entre o que os CFOs, né, traziam de importância para a empresa, ou seja, era um CFO mais reativo em relação a números, e hoje tem que ser um CFO, ou não sei se tem que ser, seria a palavra, mas ele se tornou hoje um CFO que traz mais estratégia, né? Porque ele tem mais possibilidade de trazer informações com estratégia e não muito com ser assertivo naquele número que ele tinha que buscar em vários locais, né? Como que você enxerga essa mudança de mercado hoje? Inclusive, é um ponto super importante. O mercado mudou nos últimos 5 anos, principalmente, com a tecnologia e tudo mais. Então, contabilidade deixou só de ser o débito e o crédito, né? Onde que o CFO anteriormente estava preocupado nos centavos, nos números, né? Então, hoje, a preocupação maior do CFO é entender o futuro e responder o conselho com os principais números, né? Então, o que ele tomava de tempo para ter um número, para gerar a informação, quando ele tinha a informação, já era passado, né? Então, se tomava muito tempo para gerar um número, para gerar um relatório, gerar um demonstrativo financeiro, e esse demonstrativo, muitas vezes, após semanas, já estava defasado, né? Porque já teria mudado alguma estratégia da companhia, teria que refazer. E hoje em dia isso está diferente, né? Hoje com a tecnologia, com o que está vindo de novo no mercado, com as inteligências artificiais, por exemplo, vem trazendo mecanismos para o CFO poder tomar uma decisão de uma forma mais rápida, mais efetiva, e está surfando essa onda, né, da inovação junto com um tema que é tão quadrado, digamos assim, que é a contabilidade, né? É interessante você comentar isso, porque assim, em termos, né, de timeline aqui, né, quando você acha que teve essa mudança, né, ou se tem alguns CFOs ainda que estão no jeito antigo de fazer e precisam ter um olhar para o futuro e falar, poxa, eu preciso me atualizar aqui, né? E quando que teve essa virada de chave que você acha que começou? Foi a tecnologia que fez essa possibilidade, né? Que o CFO olhou e falou, poxa, a tecnologia está me ajudando muito aqui, vou virar essa chave para ser mais estratégico? Ou foi mesmo, né, outra coisa que aconteceu no mercado que fez com que o CFO enxergasse isso? Nessa timeline aí, quando você acha que começou isso? A mudança acho que vem acontecendo com essa evolução da tecnologia em si. Eu tive contato com muitos clientes aí nos últimos anos, tá? Nos últimos 10 anos, e eu comecei a notar que, basicamente, com o avanço da tecnologia, com o mercado divulgando essas questões, por exemplo, de inteligência artificial, com predições, né, ferramentas que possam auxiliar o CFO, nos últimos 5 anos, grande parte das empresas que são empresas estratégicas que visam o futuro e buscam tecnologia, começaram a olhar para a contabilidade, para finanças e se perguntar o que a gente pode empregar de tecnologia dentro de finanças que poderia ajudar um CFO. Então, assim, o mercado da América Latina, por exemplo,
É um mercado que está engatinhando ainda, está na questão tecnológica de finanças, porém a gente já tem alguns clientes e a gente vê esses movimentos dos clientes buscarem essas novas tecnologias e querendo ser pioneiros. Então, tem alguns casos emblemáticos que a gente tem conversado bastante de clientes que têm incorporado funcionalidades tecnológicas dentro de finanças, né, que são de predições ou próprio de relatórios que fazem a parte narrativa, né, do relatório, do número, que é a inteligência artificial generativa. E isso vem despertando no CFO em si, essa curiosidade de entender como a tecnologia agrega valor para a área, para os seus funcionários, né, para a sua liderança, e o quanto ela traz de benefício. Porque a gente está falando aqui de tecnologia, e a tecnologia, ao contrário do que as pessoas acham, que ela vem para tirar o trabalho das pessoas, na verdade ela vem para somar e ser o braço direito das pessoas. Porque quando a gente fala de um CFO que está analisando a informação, que está projetando a informação, o que ele espera, basicamente, é que eu tenha vários cenários de uma mesma informação. E quando a gente fala de tecnologia, ela me permite fazer várias análises com cenários diferentes, distintos, em uma só rodada. O que anteriormente o CFO precisava de X horas para fazer, para gerar um cenário, e quando ele tinha esse cenário pronto, já tinha se passado determinado tempo, o conselho já tinha mudado a estratégia e teria que refazer todo esse processo. Tá? Então, isso acho que é um ponto que mudou muito e muitas empresas agora começaram a olhar e começaram a dar esse passo de investimento para que possa modernizar as áreas financeiras e possam usufruir desses benefícios. Bom, gostei que você comentou sobre algumas coisas importantes, né, Carboni? Na sua fala, você comentou ali sobre planejamento, sobre a parte fiscal, sobre a parte contábil. Indo nessa linha, né, o que você entende que a gente pode trazer, né, para o nosso mundo hoje do CFO, né, do financeiro estratégico, essas mudanças tanto fiscais quanto, por exemplo, os IFRS da vida aí, né, que são uma das necessidades que a gente vai precisar entregar. Como que a gente pode ajudar hoje o CFO sistemicamente falando? Bom, Arnaldo, muito, muito boa sua colocação, sua pergunta. Com toda essa reforma fiscal, e você tocou num ponto super importante que é o IFRS, né? S's em plural, porque tem um monte aí que estão vindo. Inclusive tem um super importante agora que está entrando em janeiro, que é o 18, né? Onde o CFO tem que se preocupar aí como vai fazer as demonstrações do demonstrativo de resultado, que houver algumas alterações. Então, assim, a preocupação hoje do CFO é como ele vai fazer isso no Excel, por exemplo. Então, ele direciona um time inteiro para fazer os seus puxadinhos, vamos chamar assim, né, como puxadinhos, onde ele vai pegar o Excel, vai montar todos esses demonstrativos, vai trabalhar. E hoje, basicamente, eu tenho a tecnologia para resolver esses problemas para a gente. Por exemplo, o caso do EPM, né, que é a nossa ferramenta, onde a gente consegue trabalhar a parte de consolidação e gerar esses demonstrativos. Hoje a gente tem tecnologia para abrir essas linhas, né? Então, para quem não conhece aí o IFRS 18, os demonstrativos de resultados vão ter algumas aberturas diferentes. Então, algumas linhas de despesas operacionais, de investimentos, vão precisar abrir no detalhe, tá? Então, todas essas mudanças que hoje, basicamente, o CFO e o time de negócios de finanças vai precisar fazer, quando eu tenho uma ferramenta, quando eu tenho uma tecnologia envolvida, facilita, porque eu consigo fazer comparativos, né? Então, assim, quando a gente fala que a gente vai ter que pegar uma linha de despesas, de atividades operacionais, de investimento e começar a abrir isso, quando a gente fala isso numa planilha, você imagina que o cara vai duplicar todo o trabalho dele e vai ter que ter um controle em paralelo, que a gente chama de puxadinhos, né? Então, assim, isso fica ruim. Hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que a gente consegue trabalhar, né, com ferramentas, onde facilita as análises, facilita os relatórios e dá uma visibilidade para o CFO de uma forma que ele entende o que está acontecendo com o número e ele gera um relatório comparando versões sem e com o IFRS, tá? Isso é válido para o 18, para o 16, para o 15, para o 9. A gente tem vários casos
onde a gente trabalha com essa tecnologia para gerar esses relatórios, facilitando aí a vida do CFO e facilitando como o seu time trabalha. Excelente. Assim, você tocou num ponto aqui, né, que eu acho que é importante a gente frisar sobre o nosso produto, né, que a gente implementa, que é o EPM. Eu queria que você falasse só um pouquinho, né, para entender, talvez algumas pessoas do nosso público aqui ainda não saibam o que é, mas é importante entender qual é esse produto, né, que você comentou e o que a gente tem de possibilidade ali, né, bem rápido, que a gente pode ajudar os CFOs hoje nessa jornada. Legal, Arnaldo. Hoje o Oracle EPM é uma suite de produtos, né? Então a gente atende basicamente toda a área financeira da empresa. Então quando eu falo de EPM, eu estou falando de consolidação financeira, que eu estou atendendo a área de contabilidade, fazer toda a consolidação, eliminação intercompanhias, account reconciliation, trabalhando com a parte de reconciliação contábil, batimento de transações, que é uma ferramenta super importante aí para a área de finanças, ter o controle, ter uma auditoria, está dentro da conformidade, né? Em algumas empresas são auditadas, então é uma ferramenta super importante. A gente falando em si do planejamento orçamentário, acompanhamento de real versus orçado. Então, quando o CFO precisa fazer um forecast, um planejamento, ele consegue usar essa ferramenta com funcionalidades para gerar a projeção orçamentária, né, com base em modelos preditivos ou em drivers, enfim, é uma ferramenta flexível. Então, quando a gente fala de EPM, a gente está falando de várias ferramentas que suportam a área de finanças, tá? E essas ferramentas conectadas, elas trazem o benefício para o CFO, que é uma visão mais estratégica de tomada de decisão, tá? Então, voltando um pouquinho no caso do IFRS 18, por exemplo, quando eu utilizo minhas planilhas para gerar essa informação, eu não tenho o drill down da informação, eu não sei o menor detalhe. Porém, quando eu conecto isso com uma ferramenta, eu consigo saber que aquele lançamento contábil que caiu nas minhas 3 linhas, que são 3 linhas novas do meu DRE, eu consigo fazer um drill down dela e buscar esse valor lá no RP do lançamento, por exemplo. Uhum. Então, eu começo a entender meus dados. Então, finanças, hoje em dia, quer muito entender essa questão de dados, análise. Então, deixou de ser o débito e o crédito. Agora ele começa a entender um pouquinho mais de como estão os dados, para onde que está indo, como se comportam. Então, aquela insegurança de fórmulas quebradas de planilha Excel não existe mais. Então, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais na parte estratégica de futuro, né? Visão futuro, como para onde a gente está caminhando, para onde a empresa está caminhando e o que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos para frente. Legal, além de ajudar muito naquele monstrinho famoso de fechamento mensal, né? Se a gente tem mais confiança nos dados, se a gente tem mais estratégia a longo prazo, a gente consegue minimizar nossos problemas de fechamento também, utilizando boas práticas, boas ferramentas, né? Isso é excelente. E dá um outro gancho aqui para eu fazer, né, a pergunta, né, que assim, antigamente, quando chegou a reforma tributária, muitas empresas falaram, esse é um problema do fiscal, né? Hoje, você explicando todo esse contexto estratégico junto com a área financeira, a gente não pode mais falar que a reforma tributária é só da área fiscal, né? A empresa toda está envolvida, todas as áreas vão estar envolvidas em relação a isso, né? Bom, a gente comentou sobre estratégia, né? Ser mais os CFOs com maior estratégia e menos busca por um número, né? E olhando nesse sentido, hoje, fazendo esse entendimento de boas práticas, de agilidade contábil, com um planejamento estratégico mais definido, né? Como você vê essa mudança das empresas se desapegarem daquele modelo rígido que tinha orçamentário, né, para um modelo mais estratégico hoje, utilizando as ferramentas? Legal, Arnaldo. Quando a gente olha para trás, e nos últimos 10 anos, 15 anos, as empresas basicamente sempre fizeram o orçamento base zero, 12 meses, e acompanhava aquele orçamento em planilha, né? Hoje, quando a gente fala de orçamento, a gente tem algumas opções, porque
Primeiro que a gente tem tecnologia envolvida e principalmente as funcionalidades de inteligência artificial preditiva, né? Então já tem algumas empresas adotando essas funcionalidades para poderem planejar o que vem acontecendo. Então, hoje você faz um orçamento, 12 meses, legal, porém eu mensalmente eu consigo acompanhar isso de uma forma que eu projeto meu forecast e entendo o que está acontecendo. E eu tenho tempo hábil para poder tomar uma decisão. Então, assim, se eu fiz um orçamento e eu estou vendo que vai estourar, vai passar o que eu estou orçando, ou até mesmo está me sobrando uma verba, eu consigo replanejar e eu consigo tomar uma decisão a favor disso para poder alocar essa verba num outro centro de custo, ou num outro projeto que eu precise, de uma forma dinâmica. Então, aquele orçamento mais quadrado deixou de fazer sentido, né? De ser tão rígido. De ser tão rígido, porque hoje as pessoas, principalmente as grandes empresas, entenderam que o orçamento base zero é legal, funciona, mas o orçamento estratégico, com o pensamento de o que vai acontecer se eu simular esse cenário. Isso não precisa ser na base zero, não precisa ser o menor nível. Porque o impacto no meu EBITDA, por exemplo, é o mais importante para uma decisão ali. Então, se eu cortar 5% dos meus custos aqui, o que vai acontecer, né? Então, essas tomadas de decisão que não são feitas somente no orçamento, são feitas no mês a mês, tornaram-se realidade para as empresas. Legal. Então, muitas empresas buscam isso hoje para drivar o futuro, né? Para tomarem as decisões do dia a dia e alimentar o seu conselho, o seu grupo consultivo, né? Para entender o que eles precisam investir mais, aonde eles precisam melhorar a efetividade e tomar a decisão. Uhum. Então, essas ferramentas se tornaram super estratégicas para ajudar a empresa a guiar o rumo e tomar o rumo correto. Arnaldo, todos esses temas que a gente comentou aqui, que eu comentei, ajuda muito não só o planejamento, mas também a parte do fechamento contábil, a diminuir o prazo, né, dessas empresas. Legal. E aí vem um outro ponto, né? Que é assim, antigamente o CFO era que cobrava o ROI dos investimentos em tecnologia. E hoje, como que a gente pode ajudar o CFO a definir o ROI dele, do investimento dele, em tudo isso que você falou, né? Porque o CFO hoje tem a visão do seguinte, poxa, se eu investir em tecnologia, olha o quanto de ganho eu vou ter. Como que a gente pode ajudar ele nessa defesa, Carbone? Ah, perfeito. E eu acho que esse é um dos principais benefícios quando a gente implementa um software, uma tecnologia dessa para uma área de finanças, né? Que é o que o CFO está buscando, né? Quais são os benefícios? E um deles é a questão de, hoje, basicamente, se ele tem 5 pessoas para trabalhar numa planilha, por exemplo, para consolidar número e tudo mais, a partir do momento que ele começa a trazer tecnologia, essas funcionalidades, essas pessoas começam a trabalhar de uma forma mais analítica, onde eles vão entender os números, vão começar a se questionar de uma forma diferente. Então começa a ser um pouco mais estratégica. E o tempo gasto nesse trabalho é um tempo mais estratégico. Então a gente deixa de ser operacional, né? Então eu tenho uma redução de trabalho operacional para ter mais tempo de análise e tomada de decisão e efetivamente fazer novos cenários. Por exemplo, é o caso da consolidação financeira, né? Vamos usar como exemplo a consolidação financeira, que eu acho um exemplo super legal e que traz bastante benefício. A partir do momento que a gente implementa uma ferramenta de consolidação financeira, né, para fazer as eliminações, gerar equivalência patrimonial, gerar notas explicativas e relatórios para conselho e para a parte de finanças. Basicamente, tem empresas que demoram seus 15, 20 dias para fazer um fechamento contábil, né? E quando a gente está falando de tecnologia, o que o CFO espera? Cara, eu preciso diminuir isso, né? E quando a gente implementa algo desse porte, um processo desse, os benefícios são muito grandes em relação a isso. Por exemplo, hoje eu consigo reduzir de 15 para 3 dias, para 2 dias. Então, imagina, Arnaldo, quanto tempo gasto de quantas pessoas. Então, quando o CFO fala, eu vou implementar um projeto desse,
quais são os benefícios, qual vai ser o meu ROI. A gente está falando em trabalho operacional, em pessoas, né? Em tempo de fechamento, em tempo de resposta. E é até engraçado porque assim, o conselho está esperando um reporte daqui 15 dias, 20 dias, que é o fechamento do mês. Ele vai receber em 3 agora. Então as perguntas começam a mudar. O foco começa a mudar. E todos esses benefícios da área de negócio, nesses dias faltantes, não é que não vai precisar fazer, mas e sim o que mais nós vamos fazer. O que vamos buscar para começar a preencher esses espaços. E é aí que as empresas, principalmente o CFO, começa a entender a parte estratégica e começa a criar cenários de simulação, desenvolver mais funcionalidades na área, enfim. Então a tecnologia vem para embarcar e para ajudá-los de uma forma para melhorar o trabalho operacional e esse ROI, basicamente, que anteriormente vinha de tecnologia. Olha, estou te trazendo aqui um software, né? Agora é o contrário. Olha, eu preciso de um software, eu preciso de uma ferramenta para melhorar meu processo. Legal. Tá? Não, muito bom. E assim, né, quando a gente fala de tecnologia, eu já até escutei, né, do comercial aqui, de cliente falando, eu quero utilizar aqui na minha área o IA porque eu ganhei aqui, vi que tem um CFO amigo meu que ganhou 30% aqui na receita dele utilizando o IA. E aí você fala, né, poxa, você é do comercial, você quer vender o IA para a pessoa, mas, poxa, como que você materializa isso, né? Então, hoje a gente vê muita gente nas empresas, né, o CFO cobrando de todo o time, a gente precisa utilizar IA, cada um caminhando para o seu, né, para a sua especificidade dentro da empresa ali, com a utilização da IA, mas a gente não está sendo efetivo. Então, os clientes estão criando os seus silos ali, né, cada área, tentando mostrar para o CFO que consegue fazer aquilo, mas efetividade mesmo a gente não ganha. Hoje, a gente consegue já mostrar algum tipo de efetividade utilizando a IA com as nossas ferramentas, ou ainda também a gente ainda está procurando um espaço ou procurando uma forma de trazer essa inovação para dentro das empresas? Como que você enxerga a utilização da IA hoje, Carbone? Olha, a resposta a essa pergunta é sim, tá? Eu acho que a gente já tem bastante tecnologia, porém, hoje o ponto é como a empresa se organiza para utilizar essa nova tecnologia, tá? Então, falando hoje de Oracle EPM, por exemplo, das ferramentas que a gente está comentando aqui, a gente tem tipos de inteligência artificial que são preditivas, generativas e agênticas, né? Que são os agentes. Então, assim, quando a gente fala de finanças, a gente pode empregar qualquer uma dessas tecnologias para trabalhar dentro do modelo de finanças. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de um orçamento, de um forecast, a gente consegue montar modelos preditivos com base no histórico passado, né? Então a gente olha um pouco para o passado para ver como se comportou o passado dessa empresa, dessa determinada conta, desse centro de custo, por exemplo, e projeta o futuro com base no passado e drivers que influenciam o futuro. Então, hoje, finanças precisa começar a entender um pouquinho mais de, digamos assim, de aritmética, porque nada mais é que uma aritmética, né, de entender as curvas, de como se comportou, para a IA poder trabalhar de uma forma que projete esses dados e a pessoa de finanças, ali, o CFO e a área dele, conseguem compreender o que está acontecendo. Então, eu acho que hoje o grande desafio não é somente utilizar a IA, mas sim entender o que a IA te proporciona, né? Porque hoje em dia a gente vê aí várias ferramentas, Gemini, Google, enfim, que vem trazendo bastante benefício para as pessoas, mas utilizar de uma forma correta, principalmente em finanças, é um grande desafio que a gente tem hoje. Eu vejo algumas empresas já se movimentando, já entendendo e já colhendo benefícios, tá? Então, o que são esses benefícios? Basicamente o que a gente falou do ROI anteriormente, que é trazer mais autonomia e mais agilidade em análise e ser mais assertivos nos números, porque quando você olha um histórico, utiliza alguns modelos de predição e projeta isso para frente, é um machine learning, a máquina
fazendo essas projeções. Então diminui muito o risco de um erro, de um usuário colocar uma fórmula errada ou algum lançamento errado, porque a própria IA hoje nos mostra essas principais anomalias, né? Então, quando você tem muito desvio, às vezes no micro detalhe, isso ao olho nu de um analista ou do CFO, ele não pega isso no relatório. Ou seria muito tempo para ele pegar, né, de análise para ele conseguir achar. Total. Então, assim, a gente começa a usar essa tecnologia para nos mostrar o que está oculto, os viés ocultos. Então, isso é importante, tá? E mostrando o que está oculto, permite que nós corrigimos basicamente o que está errado e faça a projeção do futuro, tá? Então, eu acho que a virada histórica aí da finanças do futuro é essa, quando os financeiros começarem a entender que essas ferramentas, elas são super importantes para agilizar as tomadas de decisão, tá? E elas são como se fosse um braço direito, né? Outro exemplo clássico, né, de consolidação financeira, narrative report, as notas financeiras. Basicamente, quando a gente gera os relatórios, a gente tem que explicar isso. E perde-se horas gerando esses relatórios e explicando. Utilizando a IA generativa, por exemplo, no Narrative Report, a gente consegue fazer as narrativas de uma forma que ele entende o relatório e gere os textos que a gente precisa. Então, horas de analista analisando a informação e escrevendo, a IA já pode fazer. Que legal. E eu consigo pegar esse analista e gerar outros relatórios com outras análises e cada vez mais ir incluindo informação para que a IA gere e que cada responsável por cada relatório possa extrair isso e ler de uma forma que, assim, eu não dependo de uma pessoa atualizar, tá? Então, eu acredito que essas são as principais funcionalidades que estão chegando, né? Tirando a questão dos agentes, eu acho que os agentes são bem legais também, até mesmo para te sugerir algumas coisas, né? Então, assim, tem o futuro. Tirei um relatório de demonstrativo de resultado. Pô, minha receita está negativa. O agente vai me questionar, por que a receita está negativa? Quer fazer um drill down aqui nas suas despesas? Parece que a sua despesa de viagem está alta. Então, assim, finanças vai começar a entender que os modelos tecnológicos vão começar a questionar os números e o financeiro precisa analisar esses números. Então, deixa de ser o cara do Excel para ser o cara mais analítico dos dados. Sai só do transacional ali e vai para ser analítico. Total. Né? E aí você me deu um gancho aqui para falar, que você comentou, né, antes que a tecnologia ela não veio para substituir pessoas, né? Mas ela veio para que as pessoas entendam que elas precisam se capacitar um pouco melhor. Nesse modelo, falando disso, você acha que aí é o ponto onde o analista financeiro tem que mudar um pouco a cabeça e começar a pensar um pouco mais em dado, começar a pensar um pouco mais em tecnologia, nesse sentido de, poxa, além de todo o meu conhecimento que eu tive na faculdade, eu também preciso agora pensar um pouquinho mais estrategicamente em dados, e essa é a chave que o CFO também precisa buscar no time dele, para que o time conheça um pouquinho mais da ferramenta para poder fazer tudo isso que você está falando, ou ele sempre vai depender de uma consultoria para poder fazer ou chegar nesse nível? O que você vê nesse sentido ali que pode ajudar o CFO, né? Muda o meu time, capacita o meu time, contrata uma consultoria, ou tem que ser os três juntos para eu conseguir atingir um objetivo? Eu acho que a pessoa operacional é uma pessoa que vai começar a perder mercado, porque o operacional hoje a IA pode fazer. Você vai questionar, vai perguntar, ela vai gerar. Agora, a pessoa, o analista que sabe utilizar os dados para fazer um storytelling do que está acontecendo, eu acho que esse é o diferencial. Então, quando você conecta uma pessoa de finanças, que conhece finanças, e conhece um pouco de tecnologia, ele não precisa conhecer muito de tecnologia.
Se ele conseguir conectar esses dois, junto com a inteligência artificial, junto com as ferramentas de finanças, é o futuro. Porque a gente vai precisar saber lidar com essas informações, né? Saber como utilizar. Porque a parte operacional, hoje, a memória das aplicações, principalmente essas aplicações de planejamento, já estão lá. Então, a fórmula de como ela calcula um vezes o outro, eu não preciso mais saber. Tá? Eu preciso saber qual que é o impacto disso, por que está gerando esse impacto, por que está negativo, por que está positivo. E para eu questionar meu modelo, eu preciso saber como questionar esse modelo. Então, assim, eu acho que é fundamental os analistas entenderem essa virada de chave e serem um pouco mais... focarem mais nessa questão do storytelling. Então, assim, o que eu preciso para ter um relatório mais elaborado, com um detalhe mais focado aonde eu preciso, onde eu tenho uma principal divergência, onde o meu conselho está procurando. Então, extrair essa informação. A parte operacional, eu acho que hoje em dia a ferramenta e as principais ferramentas de mercado já estão suprindo. Tá? E na sua visão, você falou uma coisa legal, né? E na sua visão, né? O que uma empresa que ainda pensa que planilha resolve o problema dela e ela não vai precisar investir, né? O que faria com que, na sua visão, a gente pudesse mudar um pouco esse conceito deles? Eu sei que você já comentou sobre, né, toda essa estratégia, mas para a gente falar hoje com uma empresa que não, eu não quero trocar. Eu estava semana passada visitando uma empresa que ainda faz todo o processo orçamentário e todo o fechamento, tudo planilha. Então, sim, são pessoas que estão há 30 anos trabalhando com aquela planilhinha ali, e falam em mudar, a pessoa fala, não quero. O que hoje você daria de, talvez não um conselho, né, mas a opinião sua para que essa pessoa, poxa, né, olha com um olhar diferente aqui, porque você vai ter todos esses ganhos que você já comentou. Claro, mas o que seria a chave para a gente ligar ali o ponto de atenção e a pessoa falar, não, agora eu vou para a tecnologia mesmo? O que você acha que eles têm que mudar? Olha, na verdade, as empresas que vêm ainda fazendo em Excel, em planilha, eu entendo que tem dois riscos muito grandes aí. Primeiro, você tem um grande número de pessoas envolvidas no processo, certo? Então, existe muita dependência. Então, quando a gente fala que a gente precisa consolidar um orçamento numa planilha, são várias áreas envolvidas e normalmente a contabilidade é a última a receber tudo. Então, vira madrugada, consolidando, sempre dá problema, quebra vínculos, enfim, vários problemas que a gente já sabe que acaba estressando até mesmo a área de negócios, né? Então, assim, existe um risco muito grande de muito tempo investido, né? Talvez se a gente pegasse esse tempo investido das pessoas e investisse num processo, num software, para fazer esse processo, talvez se pagasse. E deixar a pessoa mais, né, muito mais, né, numa visão de planejamento estratégico e não de ficar justificando números, né? Esse é o ponto. E um ponto que é muito importante, normalmente, quando a gente pega um processo desse e coloca para dentro de uma ferramenta, a gente começa a encontrar os problemas, né? Então, assim, quem nunca atualizou um Excel, pegou um relatório, depois descobriu que tinha uma fórmula que não estava linkada, ou que não apertou o F9. Então, assim, existe um risco muito grande para fazer um relatório financeiro e reportar esse número em Excel, né? Falando o restante dos pontos, que é várias versões na rede, então, assim, qual que é o meu último número lá na rede? Então, eu tenho que procurar na minha pasta o último Excel da última versão. Assim, são vários pontos que são pontos importantes para uma empresa, né? Então, assim, se eu reportar meu número errado, eu reportei meu número errado. Como que eu corrijo isso? Se é que dá para corrigir. Se é que dá. Né? Então, assim, os benefícios de trazer isso para uma tecnologia, e aí não estou falando só de... Não estou nem falando de IA, estou falando da tecnologia em si, do processo dentro de uma ferramenta, por exemplo, né? Só isso que a gente já comentou já resolveria, né? Tempo operacional das pessoas, numa consolidação, por exemplo, de planilhas que não vai existir mais, e o risco de ter fórmulas perdidas, dados que não estão atualizados. Qual que é a minha última versão do orçamento?
eu não faço mais essa pergunta, porque eu já sei, meu relatório já está, né? Segurança da informação, base única, compliance da informação. Então, quando a gente pega algum caso como esse do seu cliente, que ainda está em planilha, existe N argumentos que a gente consegue colocar que são riscos, né, para a companhia. Então, principalmente companhias que estão crescendo, que estão entrando no mercado, que precisam reportar, né, para fora. Então, existe um risco muito grande aí de acontecer algum desses problemas. Esse é um assunto que dá, né? A gente consegue falar bastante coisa porque realmente tem uma mudança de chave ali que a gente consegue é visual, né? A empresa que está muito no transacional, trabalhando com Excel, quando a gente vai conversar, parece até assim, mas como você ainda está, né? Mas para ele ainda faz sentido, porque é o que dá o resultado, né, que ele precisa lá no final. Que ainda não viu, né? Não está com uma visão para frente de que ele pode melhorar muito aquilo. Bom, vamos para o final aqui, que acho que, assim, se a gente deixar, a gente fala o dia inteiro aqui, né? Mas, na sua visão, o que define um departamento de finanças verdadeiramente preparado para o futuro? Olha, Arnaldo, eu vou pegar o gancho do cliente que ainda está em planilha. Acho que é o seguinte, a mudança não é somente, eu vou sair de uma planilha para ir para um sistema, tá? E sim, o que está acontecendo com as empresas ao meu redor? Então, hoje normalmente as empresas não querem só pegar uma planilha e jogar num sistema. Então, o futuro, ele está fazendo perguntas diferentes, né? Ele exige que a gente responda algumas coisas diferentes do que é o trivial, do que é o normal. Então, acho que o principal objetivo aqui é as empresas entenderem o que elas precisam fazer de mudança, qual que é o break-even aí do processo, né? De uma planilha ou de um orçamento base zero, que eu faço há 15 anos, eu faço há 20 anos. Isso é super normal, né? Mas por que eu faço isso há 15, há 20 anos? Será que não tem uma forma diferente de fazer? Será que não poderia melhorar, ser mais efetivo, ser mais estratégico, né? Eu já vi vários casos de clientes que, meu processo orçamentário é super complexo, eu perco horas aqui, mas eu acerto a vírgula. Aí depois, quando ele vai para o conselho, ele fala, beleza, corta 5%. Cara, e se corta 5%, eu tenho que voltar a fazer, refazer tudo, envolver as áreas. Então, assim, são perguntas que antigamente a gente não fazia, mas hoje a gente faz, as empresas estão fazendo. Então, acho que esse é o principal ponto, né? O que eu posso fazer para ser mais efetivo? Porque, assim, tecnologia existe, funcionalidades já existem aí, e agora cabem às empresas começarem a entender e verem o que eles podem extrair de melhor para poderem mudar o seu processo e dar um passo, né? Porque, enfim. Eu acho que até a reforma tributária vai também exigir um pouquinho desse contexto, né? Da empresa ter um olhar um pouco diferente, né? Hoje eu preciso saber como o meu fornecedor trabalha, né? Tem o tributário dele para eu entender como é que eu vou fazer a minha compra, como que eu vou vender. Então, fluxo de caixa, ou seja, a reforma também vai trazer um pouquinho desse contexto de, eu vou sair da minha zona de conforto que eu estava acostumado aqui e tenho que ir para um caminho, lógico que tem uma jornada, né? Mas tem um caminho. Poxa, ficou excelente, acho que, assim, agradeço demais aí a nossa troca de experiências e conhecimentos aí, muito bom falar com você sobre o assunto, né? Deu para entender que finanças do futuro vai exigir tecnologia de ponta e mentalidade estratégica também, né? Para ajudar nessa competitividade, para eu, né, ser mais competitivo, né? A minha empresa ser mais competitiva no mercado também, que é o que você falou. Vai trabalhar do jeito antigo? Vai. Mas as empresas ao redor vão ficar mais competitivas. E isso também vai me, né, fomentar aqui e sair da minha zona de conforto para conseguir chegar num lugar melhor. E esse lugar melhor, contem com a Nineco, contem com a gente, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para ajudar a trazer inovação, transformação digital para as empresas. Gaboni, muito obrigado pelo bate-papo, acho que foi excelente aqui, todo o nosso aprendizado com você aqui.
daria para falar muito mais coisas aqui, mas acho que foi o contexto que a gente, né, se programou aqui para que todos que estão nos assistindo tivessem uma ideia, né, da fase de planejamento, da fase financeira que a Ninicom trabalha e tem a oferecer aqui para os nossos clientes. Legal, Arnaldo. Agradeço a oportunidade. Deixo aberto para vocês, se caso queiram conversar, queiram evoluir, a gente está super aberto aqui para conversar e falar do futuro, falar de novas tecnologias, como que a gente pode melhorar a partir de processos financeiros, de consolidação, planejamento, empregando tecnologias como Oracle EPM, por exemplo, que vem para agregar valor aí e para que todos os nossos clientes aí consigam colher esses benefícios. Legal. E a você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado aqui. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo, dá o joinha lá, o like pra gente, que é bem importante, né? A divulgar nosso trabalho e cada vez mais pessoas conhecerem um pouquinho da Ninicom e o que a gente pode trazer, né, de inovação aí para todos, tá? Muito obrigado e até a próxima Nine Talk.